dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Bem-vindo, Aldo, mais uma vez, citando que Aldo é jovem, fruto do SASOP também, e a gente tem muito orgulho, Aldo, de você, né? Nós somos colegas e amigos. Ao fazer o convite, foi um convite de muito respeito por sua trajetória, por toda a sua história, e assim, a sua jornada, ela serve de referência para essa juventude que, além de morar na zona rural, ela vive do rural. E dizer a você que você é uma pessoa muito, muito especial para todos nós. Fique à vontade. A internet caiu. Valeu, Ioná, valeu, Sabina. O Ioná, você falando assim, dá até para emocionar, rapaz. Estão me ouvindo bem? Tô. A internet falhou um pouco, mas eu ouvi. Pronto, então, se falando assim, dá até para me emocionar, né? Mas talvez não seja para tanto, mas desde já, mais uma vez, né, saudar a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, a Sabina Moraes pela sua bela contribuição que já está dando, já deu aqui conosco, né? Muito obrigado, Sabina, e também a Onaí, que está nesse processo de mediadora dessa atividade. Como o Leonardo também já acabou me apresentando um pouco, né? Mas vou me apresentar de novo, Leonardo, só para reforçar, tá certo? Meu nome é Aldo Quaresma, faço parte da comunidade rural, né, de Grapiúna, chamada Boa Esperança. 30 quilômetros. Sou filho de agricultores e agricultoras, né? Também sou pai de uma criança e sou casado também, né? Posso dizer assim. E minha mãe, eu posso fazer uma ressalva, uma mulher muito guerreira, né? No campo das mulheres, porque eu perdi meu pai com 5 anos de idade, e ela conseguiu dar continuidade a criar, né, todos os seus filhos, mesmo com as dificuldades da vida, mas a gente conseguiu, na medida do possível, ir superando aqueles momentos e estamos aqui, né? É, então, como você já falou, eu não, sou agricultor também, gosto de estar na terra, gosto de viver da terra, né? A terra como mãe, principalmente cada dia adotando os princípios agroecológicos para a gente poder viver numa terra, em uma sociedade melhor e mais justa para todos. Eu sou técnico em agropecuária, me formei pela EMARC de Uruçuca, depois eu fiz técnico em segurança do trabalho e atualmente eu estou cursando licenciatura em pedagogia. Mas antes dessa trajetória, né, não posso deixar de ressaltar, já participei antes de estar aqui como técnico do SASOP, eu era de fato jovem, né, acompanhado pelo SASOP, em parceria com a Escola Agrícola de Ilhéus, a IACMO, que fez um trabalho belíssimo no município de Grapiúna, Itacaré, acho que, se não me engano, também em Nilo Peçanha, dando oportunidade a esses jovens em algumas classes de formação de artesanato, de piaçava, de dendê, de palha de banana, e que isso foi construindo uma identidade, um vínculo com o meio rural, e que hoje nos propicia, né, estar sempre acompanhando e sempre gostando desse trabalho de convivência com a juventude e ser jovem, né, sempre. A nossa colega Sabina já trouxe, né, uma caracterização um pouco da juventude rural, né, de quem são esses jovens, né, quais são as condições que ele vive no campo, que estão no campo, essa questão da identidade. E
também ela trouxe um pouco dessa importância, né, de jovem como agricultor, estar na comunidade familiar, né? É um assunto muito importante, e principalmente quando a gente nos retrata para uma questão, não só tanto por ser jovem, mas uma missão, né, que o Bahia Produtiva acaba nos dando, e também uma missão que a gente tem trabalhado constante com a equipe do SASOP, em tanto de incentivar a permanência desses jovens no campo, mas também deles ser aceitos, né, no meio na construção de uma associação, né, que todo mundo sabe que muitas vezes não é fácil, né? Às vezes os jovens estão na comunidade ou até mesmo no seio familiar, mas ele não tem vez e nem tem voz. Então, é uma também que perpassa o que Sabina trouxe aí, né, e vai também para a questão educacional, enfim, porque ela já trouxe que muitos trabalhos, ou o ACR, que foram contratados, eles deveriam ser da comunidade, mas por falta de pessoas, né, com aquelas experiências recomendadas, muitas vezes vem de outro município compor a vaga que poderia estar sendo daquela comunidade. Lógico que o jovem que ali está já conhece a história, né, da comunidade, já conhece as vivências, já conhece muitas vezes a malícia de como resolver determinada situação. Então, isso também reflete a questão da importância desse jovem estar na comunidade, e também a questão econômica, né? Fazendo um recorte aqui para o Baixo Sul, né, Vale do Jequitinhonha, e ao mesmo tempo dar um abraço aí para os ACRs, né, que trabalham conosco. Esses jovens, muitas vezes, eles não têm ou não tiveram condições, né, devido à renda familiar, devido a todas as discussões da família, não tem condições de tirar uma carteira de habilitação. E muitos outros não têm condições de fazer um curso técnico para estar compondo essa vaga. Então, aí a gente percebe a necessidade de formação para a juventude, né, para que ele possa também estar inserido nesses espaços de disputa que acaba sendo. E muitas vezes acaba abrindo para outras pessoas que muitas vezes não é daquela comunidade, e acaba tendo uma fragilidade na questão da execução do projeto. Não é sempre, né, mais que isso abre essa preocupação que possa acontecer. Só para não perder, né, essa fala também. Então, dentro do Bahia Produtiva, esses ACRs, mas nem só os ACR, como a Sabina também já trouxe, a questão do barema, que tem um percentual, para que esses jovens estivessem no projeto, e lógico somaria um ponto, é o governo do estado querendo dizer que tem que inserir os jovens nas discussões comunitárias, na participação dos empreendimentos, na questão do associativismo. Mas isso também prepassa, né, vou falar de novo, de uma questão da familiar, porque essa questão da participação, tanto da associação, tanto de cooperativa, ela pode também ser influenciada com a autonomia que esse jovem tem na família, de poder participar das discussões e da tomada de decisões familiar, né? E aí você vai ter, lógico, a possibilidade de ter um jovem que vai contribuir na gestão, né, da propriedade, da família, com as notações de quanto foram produzido anual, de quanto investiu para determinada cultura, porque aí já passa a questão da gestão, e um dos papéis para essa juventude estar assumindo nesse campo já da gestão seria na própria propriedade. E aí aumenta essa possibilidade, né, de ser o jovem para assumir a questão da organização comunitária, né, da associação, da cooperativa, e, lógico, agora com os empreendimentos que a CA, né, e a associação estão conquistando, e a CA está apoiando. Bacana. Eu queria registrar aqui, entre cada fala, a coordenação PDL Mata Atlântica
traz aqui, ressaltando que a perspectiva que o SASOP tem também de construir com a juventude uma identidade camponesa. Tem também a presença da FATRES, Secretaria de Juventude, está passando por aqui, além dos ACRs, e ficou uma pergunta. Daqui a pouco eu trago a resposta e trago a pergunta eu acho que para colocar aqui para todos, né? Cíntia acabou saindo porque o celular travou, mas ela deixou uma pergunta bacana para a gente responder. E, assim, Aldo, Sabrina, nessa nossa experiência de extensionista, realmente, a gente vê o desafio do jovem ocupar os espaços. Até porque, né, os pais, eles já criam estes filhos com pensamento desde pequeno. Eu ouço muito falar nisso, uma casa na rua e uma casa na roça. A casa da rua é mais para quando esse jovem estiver estudando e esse pai sempre vai dizendo a ele: estou lhe educando para você estudar, para morar fora. O que a gente precisa fazer uma reflexão é que hoje o melhor lugar que tem para se viver é dentro, campo, nas nossas comunidades. Esse jovem vai ter grandes dificuldades quando ele vai, se ele não tiver uma organização, planejamento, para lá para os centros urbanos. Não é o centro que valoriza a mão de obra, né, da população campesina. E estar incentivando ao jovem a ocupar espaços na associação significa muito para ele. É um ser ativo, que vai despertar nele a força, a energia para transformar a realidade da comunidade. Eu ouvia de um ACR o seguinte: chegou um momento de pandemia, vou criar o Instagram da associação e a gente vai colocar nas mídias que o produto está aí, porque teve muita produção, né, gente? O jovem está mais dentro da comunidade, o agricultor não está podendo vender muito, escoar muito seu produto, e a produção foi boa. E aí, como é que eu vendo o produto? Aí vem o jovem, faz uma bela página nas redes sociais, e acreditem, eu tenho ouvido vários relatos de vendas em grande escala a partir dessa iniciativa de unir tecnologia, agricultura e juventude. Né? Acho que é relevante nós trazermos sempre nos espaços coletivos, já que a gente trabalha na condição de Bahia Produtiva nas atividades coletivas, sempre a reflexão da importância que esses espaços da associação tenham mais rotatividade e oportunize ao jovem a ser liderança, né, também formação de liderança para a sua comunidade. E eu queria muito que os dirigentes estivessem por aqui, colocando perguntas, porque a gente acredita muito que já tem alguns dirigentes, a partir da assistência técnica que cada um de nós fazemos, a gente tem conseguido sensibilizar, mas ainda tem esse grande desafio pela frente, que é também fazer com que esse jovem se identifique, se insira, se sinta sujeito desse processo de transformação. Ô, Ioná, e dentro do que você falou, eu acho que é importante ressaltar o seguinte: os jovens, eles têm as suas particularidades, assim como também possuem as suas potencialidades, né? E uma das potencialidades que eles possuem é ter essa habilidade com as mídias sociais. Inclusive, a gente fez uma live sobre isso e a gente pontuou bastante a respeito dessa questão das mídias sociais, da articulação em rede, da comunicação, para poder elevar, né, e visibilizar a agricultura familiar. Quando você fala, por exemplo, nesses jovens aí, eu me lembro bastante das atividades que a gente participava, que eu participava lá no sindicato do território do Cisal, onde os presidentes dos sindicatos, né, relatavam que antigamente eles tinham
na veia o espírito de luta, né? Então, assim, a gente percebe que existe uma nova configuração que possibilita que os jovens, de certo modo, se tornem acomodados e não ocupem os espaços que eles deveriam, né? E a gente consegue perceber, pelo menos é uma realidade lá do território do Cisal, que os jovens que participam dos movimentos sociais, que participam das associações, que participam dos sindicatos, eles conseguem ter uma progressão enorme a nível de elevação profissional. Eu digo isso porque lá a gente tem muitos presidentes de associações que começou no coletivo de jovens do sindicato e hoje são presidentes dos sindicatos. A gente tem exemplos lá de liderança de pessoas que hoje se tornaram figuras representativas no território, né, que saíram, que se graduaram, que hoje fazem parte aí da Câmara de Deputados. A gente tem exemplo de Elisângela, por exemplo, lá no nosso território. A gente tem exemplo de jovens que começaram num movimento social de jovens e conseguiram atingir um patamar mais alto, né? E eu sempre trago isso nas reuniões com os jovens que a gente participa, que eles devem começar, e o lugar de iniciação é dentro da associação, como o nosso colega Aldo mesmo ali comentou anteriormente, né? Porque a partir do momento que ele entra numa associação e que ele assume, por exemplo, o papel de secretário, né? O secretário da associação é aquele que vai fazer as atas, né? E é sempre uma confusão quando tem que escolher, né, a diretoria, porque ninguém quer ser secretário, porque tem que escrever ligeiro e ninguém sabe escrever ligeiro, né? Então, assim, a gente percebe que nas associações onde existem jovens que estão à frente, estão na linha de frente da diretoria, as coisas têm uma tendência muito grande a darem certo. E quando a gente para pensar na questão produtiva, né, da agricultura familiar, a gente sabe que é possível, sim, sobreviver no campo, viver no campo e viver bem, com qualidade, com dignidade. Eu digo isso porque lá na região da gente, por exemplo, o produto em evidência é o cacau. A cadeia produtiva é a cadeia produtiva do cacau. E aí, as associações, elas vendem o cacau para os atravessadores, né? Assim, num preço que nem sempre é um preço justo, que não é um preço justo, né? Vende para o atravessador, não é um preço justo. E eu sempre falo para esses jovens, vem cá, vocês compram um chocolate, o chocolate vem de quê? Vem da onde? Não é do cacau? Vocês têm o cacau aqui no quintal de casa. Por que vocês não pensam em inovar, formar um grupo de jovens aqui para poder tentar testar um produto, um brownie de cacau, alguma coisa que possibilite vocês ganharem dinheiro, né? Tentar encontrar, porque assim, existem muitos jovens que trabalham com os pais, mas naquela condição de que trabalha para poder, eles não têm um salário, e essa é uma das grandes questões que perpassa a juventude rural, os jovens agricultores, né? Que a gente não pode, aquele jovem que ajuda o pai, que ganha, por exemplo, um dinheiro para comprar uma roupa, para poder, de certo modo, acaba não atraindo, porque ele está ali, mas ele está ali como se ele fosse um auxiliar, ele não é um sujeito protagonista. Ele está ali para ajudar o pai. Ele não está ali para poder dizer assim, eu trabalho aqui no campo, eu trabalho aqui na terra, eu vou comprar uma moto através dos produtos que eu produzi aqui, junto com a minha mãe, eu vou tentar agora criar algo que antes não tinha na minha propriedade, eu vou criar porco agora, por exemplo, porque eu sei que eu consigo vender carne de porco por um preço maior e aqui na comunidade ninguém tem. Eu vou tentar encontrar, chamar outros jovens para a gente poder pensar em formar uma cooperativa de jovens, uma coisa que traga inovação para a associação ou para a produção familiar mesmo, né? A nível de colocar lá na plataforma do Instagram, que lá na propriedade do pai dele, ele pode encontrar, por exemplo, algo que na comunidade não tem nos municípios vizinhos. E aí, curiosamente, uma certa vez eu cheguei no empreendimento e aí eu fui conhecer a cozinha produtiva lá da associação. Aí, quando eu cheguei lá na cozinha, tinha um grupo de jovens trabalhando na cozinha com a touquinha. Aí eu fiquei assim, deslumbrada. Eu fiz, nossa, vocês trabalham aqui? Não,
a gente está produzindo salgados porque vai ter um aniversário esse final de semana de um colega nosso e a gente está fazendo aqui uns salgados para o aniversário. Aí eu fiquei assim, me perguntando, aí eu cheguei, chamei a presidente e falei, presidente, tem alguma jovem que trabalha aqui na parte produtiva que ajuda vocês a produzirem os biscoitos para que vocês vendem para o PENAI e tudo mais? Não, Sabrina, não tem não. Inclusive, faltam mulheres aqui para poder dar conta da produção. Eu fiz, e esses jovens? Não, mas eles não trabalham não, viu? Eles estão aqui só para poder fazer o salgado para o aniversário. É como se fosse... criou-se uma barreira, dizer assim, não, eles não fazem parte do projeto, não, eles estão aqui porque eles estão aqui. Então, assim, às vezes é falta de informação também, né? Falta informação das associações e entenderem que esses jovens também fazem parte, podem fazer parte do projeto do Bahia Produtiva. Inclusive, a assistência técnica, o ATE convencional, né, que não é o ATE do Bahia Produtiva, obrigatoriamente, na chamada pública estadual, existia um percentual de 15% de jovens. E aí existia uma dificuldade muito grande de conseguir jovens para se inserirem no projeto. Por quê? Para a gente categorizar a idade de juventude, existem várias classificações, né? Uhum. A Organização Mundial da Saúde categoriza com a faixa etária. Então, assim, a gente que trabalha sociologicamente falando, né, na área das ciências sociais, a gente considera a juventude por diversas esferas que perpassam por aquelas categorias que eu falei, social, cultural, né? A gente também considera a questão da independência, da autonomia. Mas, assim, de um modo geral, para os projetos, né, de assistência técnica, o jovem ele é considerado na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, se você já tem 29 anos, você não pode ser considerado como um jovem beneficiário dos projetos, das chamadas públicas. Exatamente. Do Bahia Produtivo, da chamada estadual, até das chamadas federais que tinham antigamente, a classificação era essa também. E aí existia uma dificuldade enorme de encontrar jovens para poder, porque esses jovens já vão fazer o que lá? Só que não entendendo eles que esses projetos, principalmente esse do Bahia Produtiva, ele tem a pretensão de gerar renda na comunidade, né? É com uma cozinha comunitária, é com uma fábrica que vai chegar lá, é com uma agroindústria que vai chegar lá, porque, assim, eles não conseguem entender, os beneficiários não conseguem entender que aquele projeto está lá para gerar renda. Eles precisam começar a entender que, além deles, não é só os beneficiários que têm que trabalhar e que têm que ganhar dinheiro. Os filhos deles também, por mais que não estejam no papel escrito lá, eles também devem fazer parte desse processo, devem se inserir na cadeia produtiva na qual o projeto está desenvolvendo, né? E aí, voltando um pouco para a questão da chamada, que tinha uma necessidade de 15% de jovens, a gente não encontrava. E aí, uma das exigências, né, do projeto de ATE, por exemplo, era que tivesse uma quantidade de jovens com DAP. Cadê as DAPs? A DAP jovem é um problema gritante. A burocracia, né? Também. Não conseguem acessar o PRONAF, porque existe a burocracia, né? Existem algumas políticas públicas, e inclusive, esse é um aspecto bem importante e significativo, porque as políticas públicas para a juventude ainda são ineficientes, ou praticamente inexistentes, não é verdade? No panorama atual, Exatamente. Lá na década de 90, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele deu uma atenção. Né? Na verdade, os estudos de juventude começaram... a juventude começou a ganhar espaço a partir da década de 90, e aí foi avançando. Só em 2005 que foi criada, acho que, se não me engano, foi 2005 que foi criada a Secretaria Nacional de Juventude. Então, assim, a juventude ainda está dando passos que não são passos largos, passos, né? Então, assim, é importante, e eu acho que vale a gente sinalizar aqui, principalmente para os ACRs que estão nos assistindo, que vocês têm um papel fundamental, né, de estar incentivando esses filhos dos agricultores a participarem do processo produtivo, participarem das associações e também a emitirem a DAP Jovem, porque a DAP Jovem é a identidade de que você é jovem agricultor e que você está lá no campo preparado para uma política, para acessar uma política pública, por exemplo. Né? Então, assim, começar, os ACRs começarem a entender que eles também precisam começar a falar de faculdade, começar a falar de Enem. Né? Tem muita gente que tem muitos jovens
que hoje eles não prestam vestibular porque sabem que vão ter que ir embora, mas que os pais não têm condição de arcar um aluguel, que não têm condição de pagar uma xerox, que não têm condições de pagar um transporte. Mas, assim, é sempre o que eu falo para os jovens, né? Eu moro no Recôncavo, na cidade de Muritiba, e aqui próximo tem uma faculdade particular chamada Adventista. E aí os jovens, para se manterem na faculdade, aqui eles vendem chocolate, eles vendem bombom, eles vendem trufa na Eu já pista. comprei uma ida para Amélia Rodrigues. Na ida para Amélia Rodrigues, um jovem vendeu, acho que Lil vai lembrar, Lil está aí na live, comprei, e Cibele, eu comprei uns 5 bombons lá na mão deles. Pois é, então, assim, quando um jovem chega para mim e fala assim, eu não faço um vestibular, ou eu não faço uma faculdade porque meus pais não têm condições de me manter. Mas, para além dessa questão de que é possível eles vestirem a roupinha de sapo e dar os pulos, né, eles não conhecem a realidade das políticas assistencialistas que a universidade pública oferece. Né? Existem residências universitárias, que eles podem estar vivendo. As universidades federais têm RU, que são restaurantes universitários, que eles conseguem se alimentar. Então, assim, é aquela coisa, eu acho que muitas vezes parte um pouco do interesse, né, do jovem estar pesquisando, porque quando é, por exemplo, para estar lá num joguinho é fácil, né, gente? Mas quando é para poder levar a coisa a sério é um pouco mais difícil. E cabe a nós, extensionistas, estar batendo nessa tecla e tá fomentando, tá chamando, tá conscientizando, tá buscando trazer esses jovens para perto de uma realidade que para eles é muito distante, que para eles é muito distante e que foge do contexto do que é possível, porque eles acham que é impossível, né? Algo que para a gente é fácil, mas principalmente porque a gente sabe que a juventude é uma fase de transição, né? Então, assim, é muita informação, não existe ainda, de certo modo, para aqueles que estão numa idade inferior, né, entre os 15 e 19 anos aí, ainda não existe uma ideia fixa e formada do que você precisa, do que você precisa mesmo, ter em mente do que você quer, do que você tem que buscar, do que você tem que correr atrás. Então, assim, a gente que está lá no campo, né, a gente que é profissional de assistência técnica, a gente precisa, sim, estar chamando constantemente a atenção desse público. Os ACRs, principalmente, né, porque muitos ACRs, né, como a Aldo estava comentando, ainda têm dificuldade para cumprir as suas funções enquanto agente comunitário rural. Né? A gente sabe que tem muitos ACRs que não sabem, viu, Ioná, como é que faz um cadastro produtivo, um diagnóstico produtivo. Então, assim, muitos ACRs estão precisando aprender, e nesse processo de aprendizado, que é um processo constante, é um processo chamativo também, porque para além de aprender para si, também tem que buscar aprender para levar para o próximo. Os ACRs precisam estar instigando isso com frequência. Você ia falar alguma coisa, Dionai? Aproveitando o ensejo, eu vi várias falas que você trouxe e os nossos participantes, como o Cleito, ele está dizendo aqui que, como jovem rural, a resistência de alguns agricultores mais experientes de aderirem às orientações técnicas dos jovens que estão vindo para campo para poder os orientar. Baden também trouxe que isso aí, Aldo, continuação campesina, a Prumo fala daquilo que a gente conversou um pouco antes. O modelo de educação, ele é um modelo excludente para quem é educação. Até mesmo nesse momento de cenário de pandemia, quando nós dizemos assim, o estudante vai ter aula, videoaula. Para quem contempla essa modalidade de ensino, é possível a educação virtual para comunidades rurais. Inclusive, é tema do meu TCC, na especialização que eu faço de Educação em Tecnologias Abertas e Digitais da UFRB. Mas a gente percebe que ainda faltam muitas políticas públicas de acesso à internet, formação desses educadores,
qualidade dos espaços físicos dessas unidades escolares para ter uma educação virtual. E, nesse momento, quando esses jovens estão na pandemia, o SASOP soltou um vídeo ontem sobre juventude. Se você ouvir, parte destes jovens, nesse momento, se perguntam como vou me preparar para o Enem. Porque o jovem da cidade, o jovem urbano, principalmente das unidades privadas, eles são mais privilegiados, não é isso, Aldo? Eu queria que você também trouxesse seu olhar, até pela experiência que você está tendo, como também estudante nesse momento EAD aí na zona rural. Esse momento EAD, na verdade, né, na verdade não é bem EAD, esse momento remoto, né, é meio complicado, porque nem todas as comunidades rurais provêm de sinal de telefone, né, imagina de internet. Então, tenho vários colegas que eles não estão acompanhando as aulas devido a esse momento, né, que eles não têm sinal, e quando tem uma internet é de péssima qualidade. Então, eles não conseguem acompanhar de fato as aulas, e muito menos quando faz parte de apresentação por parte deles, né? Então, é meio complicado. Eu queria trazer alguns pontos que você falou um pouco mais atrás, sobre o agricultor que tem a casa na zona rural e a casa da cidade, né? E isso acho que ela caiu, parece. E isso reflete muito a questão da educação, né? Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, né? Comunidades aqui próximas, que para o jovem chegar a ter acesso à escola, tem que levantar 4h30 da manhã, andar ainda em Pau de Arara, para chegar no centro da cidade. E com todos os bullying, com todas as questões que muitas vezes não se alimenta direito e muitas vezes não chega por acesso à estrada ou carro a quebrar, né? Então, isso aí se cria uma necessidade lógico, dos pais, né, de querer ver um futuro, né, de ter acesso à escola, de ver seu filho com uma formação, né, uma graduação. Então, isso leva com que esses pais construam casas, né, na cidade para dar o mínimo apoio possível a essa juventude, a esses adolescentes que deslocam 4h30 da manhã, levantar da sua cama, né, para chegar na sede do município, 7 da manhã, e retornar 12 horas, e quando chega na comunidade é 2h30 da tarde, e estão praticamente super cansados. Então, há essa necessidade de construir casas, infelizmente, na zona urbana, para servir de mínimo possível de apoio a esses jovens nessas condições. É uma situação lamentável, mas, de fato, no momento ainda se encontra essa realidade. E lógico que isso influencia muito a questão do êxito rural, né? Muitos jovens vão acabar se deslocando das suas comunidades para, de fato, morar e buscar alternativas. E aí? Você de algum lugar? Estão me ouvindo bem? Internet, eu não sei o que está acontecendo. Acho que é Dioná, viu? Está me vendo? Estão me vendo? Sim, mas está um barulho. E agora melhorou? Estou no mesmo lugar. Tenta pegar seu microfone que está melhor. Pronto, está me ouvindo agora, está legal. Então, há essa necessidade desses pais buscar, né, essa alternativa de apoio para esses adolescentes, esses jovens, para poder conquistar a sua graduação. E isso, lógico, que leva ao êxito rural, né? Você está na zona urbana,
futuramente gera oportunidade de emprego e, consequentemente, ele acaba fazendo a sua vida no meio urbano sem retornar para o campo. Outra questão, que muitos desses jovens, por essas situações, entre outras, eles deixam de estudar, né? Ele acaba deixando os estudos, vão viver, de fato, na agricultura diretamente, produzir, isso aí gera logo, né? Constrói logo família, casa cedo, e acontece muito desses casos. E aí também há essa necessidade de se trabalhar, né? De se focar o trabalho com a juventude nessa perspectiva de oferecer oportunidade para que eles permaneçam no campo, né? E aí Sabina trouxe alguns exemplos, né? E aí eu queria fazer um recorte aqui também. O Sazop, ele já trabalhou e ainda trabalha, né? Agora mais uma forma mais reduzida, até mesmo por os investimentos, né? Que não está tendo apoio, mas trabalhou muito, ainda trabalha com a juventude. Nós, se não me engano, em 2016, 2017, por aí, nós acompanhamos 116 jovens aqui no Baixo Sul, né, com várias capacitações, e aí é lembrar a nossa amiga Luciana Rios, que está aí nos ouvindo também. Entre elas, capacitação em fotografia, né, capacitação na agroecologia, no sistema agroflorestais, vários temas, que isso possibilitou alguns jovens a ficar, de fato, no campo, né, dar continuidade a seus trabalhos com os seus pais, apesar que ainda é uma realidade a falta de acesso à terra na nossa região aqui do Baixo Sul, porque se a gente for olhar a quantidade de hectares por família, né, tem famílias que estão vivendo em 3 hectares de terra com 4, 5 filhos, então não vai ter condições de tirar 1 hectare de terra para dar para o filho, então muitas vezes acaba buscando outra alternativa. Então o Sazop trabalhou e ainda trabalha com alguns temas voltados para a agroecologia, sistema agroflorestal, fotografia, né, que muitos jovens se identificam muito com essa questão da comunicação, do registro, e que isso também precisa trabalhar com eles, porque eles serão um futuro comunicador da associação, da comunidade, né? E aí, nesse momento de crise, a gente está vendo o exemplo disso, né? Porque é ele que está fazendo o processo de articulação, de levar informação para a associação por meio das tecnologias que estão aí disponíveis, e futuramente esses empreendimentos vão estar precisando de pessoas para estar sendo representante de venda, para estar publicando em sites, né, seus produtos a ser comercializados. E aí, eu queria até deixar uns exemplos, né, de jovens que se despontaram aqui na região, que vem acompanhando o trabalho do Sazop, em parceria, né, com outras instituições também, né, não posso deixar de falar. Ao exemplo do Marcos, né, Marcos Pereira, né, filho de agricultor da comunidade da Capoeira de Ituberá. Ele hoje é presidente da associação e presidente de uma cooperativa, né, isso muito, muito legal. Tem um outro jovem também, ele da comunidade, deixa eu lembrar aqui agora, comunidade a gente chama de Canavieira, mas também chama de Araçá d'Água, né, Itaperoá. Ele acabou criando um vínculo muito forte com o trabalho que o vem fazendo, isso criou, né, participou da construção, da criação da fundação e presidente da associação da comunidade, né, isso também é muito interessante, porque você ter hoje um jovem presidente, né, de uma associação na comunidade é um desafio muito grande, principalmente para esse jovem, e ter a comunidade que abraçar. Então, foi um processo muito lindo, muito gostoso de se ver, que a comunidade foi unânime a aceitar ele como presidente da associação. Então, isso foi muito bom. Tem outros jovens também, né, que estão no processo aí de comercialização de produtos da agricultura familiar, como os beneficiados, né, com as polpas, ciquilhos, entre outros, né? E aí tem até o próprio Adevando da Dandara como exemplo desse trabalho, que já foi técnico do Sazop, mas que participou muito dessas discussões da juventude.
não posso deixar de registrar, né? Então, são exemplos de que a gente necessita e precisa fortalecer também o campo de oportunidade para essa juventude, né? Não só pensando no Bahia Produtivo, mas pensando no geralzão de como é que nós, entidades, né, que está trabalhando diretamente com assistência técnica, que está no campo, que está promovendo a agroecologia, como é que nós vamos inserir esse jovem num processo de construção da sua identidade, mas também no processo de pertencimento da sua comunidade, da associação, né? Então, a gente tem que somar forças aí com as parcerias das entidades, com os sindicatos, para que a gente possa construir caminhos que direcionem esses jovens, né, a uma situação melhor de vida, continuando no campo. Porque hoje mesmo está aí, né? Vocês podem perceber, muitos jovens ainda aqui da nossa região do Baixo Sul, com toda a situação instalada de coronavírus causada pelo Covid-19, ainda se deslocaram para o Espírito Santo para colher café. Então, isso é uma realidade que nós estamos vivendo na nossa região e que é preocupante e que a gente precisa trabalhar com a juventude no intuito de fortalecer essa identidade dele, né, e na promoção, lógico, da agroecologia. Se eu esqueci de alguma coisa, mais tarde a gente volta e a gente vai falando aí nessas contribuições aí. Estou aproveitando a oportunidade de dizer aqui que Gabriela Navarro, além de rasgar sedas para a colega dela, Sabrina, falando aqui algumas coisas e mandando um beijo, ela diz: Aldo, você é exemplo para muitos. Tem também uma outra observação para homens e mulheres, né, jovens meninos e meninas, realmente, como Sabrina falou, é diferente. Ainda tem o cenário do casamento muito cedo, formam famílias muito cedo. E uma das saídas que Cibele traz aqui, mas infelizmente a gente está vendo o desmonte das políticas públicas que o nosso país enfrenta, seria o Pronaf Jovem, como caminho de autonomia para esse jovem, e hoje eles têm a maior dificuldade de conseguir, como foi dito pelos colegas. Então, assim, temos aí grandes gargalos, mas, mais uma vez dizendo, a juventude, como já vem de mudança, a gente precisa deixar para essa turma que está chegando a esperança e a garra que eles precisam colocar ainda mais em ação. Dificuldades são muitas, mas aí um exemplo de jovem, o Aldo, que hoje é pai, mas eu acredito que não foi fácil até aqui, não é fácil até aqui, mas ele está indo aí, depois de um dia de labuta, de campo, pegando o buzu, indo para Valência estudar à noite. A gente já se encontrou, né, lá na universidade, e já me contaram, viu, Sabrina, nos bastidores, que é um excelente aluno, é paparicado pela turma. Então, assim, é uma pessoa que é uma grande referência mesmo de juventude. Tenho muito orgulho, né, de estar aqui junto com vocês, dividindo a tela com esse cara, esse rapaz, que, Sabrina, aqui para nós, já tem mais de 30, viu? Ai, meu Deus do céu. Aqui quem tem Mas 29, 28 anos somos nós. Seremos eternamente jovens, hein, Aldo? Dois rapazes. Essa Sabrina acabou de falar aí, né, da questão de como dar as considerações, quem é jovem, quem não é, né? E aí eu vou me considerar, viu, na juventude agroecológica, né? Juventude sempre. E assim, é muito importante para que você que está aí do outro lado possa perceber que nesse cenário de Covid, quantas oportunidades a gente está tendo de tratar de assuntos que talvez no dia a dia a gente não visse mais. Como é que está sendo seu relacionamento com o jovem da sua casa? Você que mora aí na roça, no campo, como é que está sendo o diálogo nesse momento de não só as famílias do Bahia Produtiva, né? Tem várias famílias inseridas, mas fora a família do Bahia Produtiva, como é que está sendo esse relacionamento de aproveitar o espaço de convivência para discutir questões diárias? Por exemplo, aqui em casa tem um adolescente, a gente estava falando desses últimos acontecimentos
E a gente precisa estar trazendo para o jovem informações e provocar neles esse pensamento de ação, né? Os aborrecentes, não, agentes de mudança, né? E é nesse momento que estamos quase chegando a 1h25, 46 minutos. Parece que a gente começou nesse instante, né? E dizer assim, que a gente, nesse instante, vamos tentar ver se tem perguntas